o curso de psicologia da UFC no campus de Sobral, né, dentro das áreas ligadas muito à gestalterapia e trabalhos também em pesquisa sobre a questão do suicídio. Sem mais delongas, e continuando o nosso papo sobre gestalterapia, dou a palavra imediatamente ao professor Márcio. Márcio, boa tarde, obrigado por atender nosso convite. É uma honra e um prazer, meu querido. Obrigado, Roger. Boa tarde, pessoas. Alguns que eu estou vendo, né? As outras são mais fotografias, mas boa tarde, fotografias, boa tarde, pessoas, boa tarde a todos. Né? Hoje a gente tem uma relação quase que como quem entra numa galeria de obra de artes, né? A gente entra e contempla imagens. Bom, então, Rogers me pediu para conversar com vocês e tirar eventualmente dúvidas, né, que possam ter em torno da gestalterapia, que é uma dos meus interesses de estudo em clínica, né, fundamentalmente abordagem centrada na pessoa e gestalterapia. E, enfim, e a gente está lá no curso, nas disciplinas de clínica, psicopatologia fenomenológica, né, teorias e técnicas psicoterápicas, supervisão de estágio, né, que é trabalho de final de curso, né, dos últimos 4 semestres. Então, estou à disposição. Que vocês tiverem de dúvida sobre Gestalt, pode trazer, falar aí, de preferência falar, mas se não, alguém vai lendo, se alguém for escrevendo, alguém lê, tá? E eu estou à disposição para ir respondendo. Para ganhar tempo, já estou pronto. Professor, boa tarde. Fala, Priscila. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor sobre o conceito de Woneris, acho que é assim que se pronuncia. Ok. Awareness, né? Ok? Tá me ouvindo, Priscila, tá, né? Sim, estou ouvindo. Ok. A pronúncia seria mais awareness, né? Mas awareness é um tipo de consciência, Priscila. A gente tem 2 formas muito fundamentais de conhecer. Tá? Quando a gente fala de consciência, a gente está falando do modo como a gente conhece. Há um modo que é o mais comum para nós, né, que é o modo explicativo, o modo da reflexão. É aquele modo dos porquês, né, onde as ciências naturais se basearam, né? Tomou o modelo de explicações, de causalidade, para dar conta das coisas. Então, nós conhecemos a partir das explicações. Um outro modo, ele é pré-explicações, ou pré-reflexões. Né? A gente chama de modo pré-reflexivo. Coincide com o modo da vivência. Então, antes de eu explicar algo, eu tenho uma vivência desse algo que ela é imediata à consciência. Né? Então, é uma experiência imediata à consciência, ou seja, não tem nada entre mim e aquilo que eu estou experimentando, ou seja, não tem nenhuma explicação para me dizer o que é. Então, eu conheço algo de uma maneira vivencial. Então, awareness é uma consciência de si que vai emergindo, né, que vai se apresentando a partir dessa vivência. E aí tem 2 elementos fundamentais na awareness. Ela é primeiramente e sempre, tá? Isso é um fundamento importantíssimo para quem quer conhecer e ser gestalt terapeuta. A awareness ela é sempre sensorial, ainda que eu não tenha contato com essa sensorialidade. Ela pode ser próprio sensorial, né, daqueles funcionamentos fisiológicos que nós não temos consciência efetiva deles, mas que estão ali acontecendo. Meu estômago, agora ele está bem, né, porque eu já comi, já me alimentei, então ele está bem, mas uma horinha atrás ele não estava, mesmo que eu estivesse sem consciência dele, havia ali um funcionamento me dizendo algo. Né? À medida em que eu tenho essa sensação, eu estou começando a ter awareness. Por que eu estou dizendo começando? Porque a awareness é também, além de sensorial, perceptiva. Então eu tenho uma atenção sobre a sensação.
Daí que, da maneira pré-reflexão, ou pré-reflexiva, que a Werner se apresenta, a gente, ao invés de buscar os porquês, que seriam da ordem do pensamento reflexivo, a gente vai pela experiência, ou seja, como isso é experimentado por mim. Então, a awareness é o primeiro momento da experiência de contato. Então, é a primeira chave que a gente tem, né, a chave de entendimento. Então, é uma forma de conhecer, forma de conhecimento, baseada no modo pré-reflexivo, que tem como princípio a sensação e a percepção dessas mudanças, né, desses desdobramentos na experiência. É importante, talvez, pelo menos de um certo prisma, diferenciar de insight, porque o insight ele é um entendimento que não tem comprometimento com a sensação, por isso que a awareness é diferente. Então, quando eu falo de awareness, eu estou entendendo e já delimitando que é um tipo de conhecimento que emerge a partir de uma sensação. Grande problema na clínica. As pessoas, de uma forma geral, chegam no consultório reclamando de ansiedade, reclamando de relacionamentos, reclamando de trabalho, reclamando de depressão, enfim, com inúmeras sensações, mas como se estivessem anestesiadas dessas sensações. Tá? E aí a terapia começa e aos poucos as pessoas passam a ter essas sensações, ou consciência dessas sensações, para melhor falar, né? E aí a coisa começa a doer e muitos no meio do caminho desistem da terapia, tá? Então, assim, é uma tarefa que a gente vai aprender com o passar dos anos, né? Que o nosso paciente, nosso cliente, ele pode deixar a terapia exatamente porque a terapia está dando certo, tá bom? Te respondi? Sim, obrigada, viu? Ficou dúvida? Não, ótimo. Okay. Vamos outra. Quando eu era psicólogo, fui psicólogo de escola antes de ser docente de universidade. E aí eu tinha um hábito de entrar na turma que na época se chamava oitava série, né? Hoje é nono ano, né? Então, aquela garotada a maioria 14, alguns 13, fazendo 14 ao longo do ano, né? E aí eu tirava um dia para ir lá com eles, conversar, e pedia que eles anotassem todo tipo de dúvida, pergunta que tivessem sobre sexualidade, né? Sobre afetividade e sexualidade. E aí, por que anotassem? Porque muitas vezes eles tinham vergonha de perguntar, assim, na frente dos colegas, né? Eu pegava os papeizinhos, sentava com eles, fazia uma roda. Isso era uma escola bem tradicional de Fortaleza, eu fazia uma roda no chão, me sentava com todos eles, e a gente ficava fazendo esse tipo de experiência, que é poder perguntar as dúvidas, né? No caso deles, o tema sexualidade era bem ainda motivo de risos, né? Porque era o primeiro momento. Então, eu estou lembrando desse fato e dizendo para vocês que a gente não deveria, né, ter vergonha das dúvidas. Tá? A dúvida é um método privilegiado para conhecer. Né? Eu diria até que é um método fenomenológico. Tá? Assim, a dúvida é um método fenomenológico importante. Pois não. Professor Márcio, a Oi. Kessia enviou no chat, assim, professor, pode falar do campo fenomenológico dentro da Gestalt? Pode sim. Se eu posso falar? Você pode você. falar. Tá. Okay. Bom, aí é preciso ter... Késia ou Kessia? Eu não vi aqui o nome. Késia. Késia, né? Késia, então deixa eu te responder, querida. Acho que tem dois elementos aí conceituais que são importantes, que ambos aparecem como teorias que fundamentam ou que dão base para a gestalterapia, tá? A fenomenologia e a teoria de campo, ou algumas das teorias de campo, né? Especificamente a teoria de campo de Kurt Lewin, que acabou sendo a mais conhecida, tá bom? Não só a dele, mas a dele como a mais conhecida. Elas dialogam, ok? Mas elas não são a mesma coisa. São autores diferentes que têm entrelaçamentos aí conceituais.
Então, quando a gente fala assim, campo fenomenológico, a gente está se referindo a uma ideia, uma noção que vem dessas duas matrizes de pensamento, tá? A fenomenologia e a teoria de campo, ok? Então, vamos lá. Um campo fenomenológico é o lugar da experiência. E aí é interessante, lugar entre aspas, né? Porque ele não é um lugar no sentido geográfico apenas, mas também, por exemplo, se nós estamos em Sobral, nas nossas aulas, a aula pode estar bem agradável, com o ar-condicionado ligado, tudinho, mas quando nós saímos, nós temos uma experiência geográfica diferente, né? Então, isso é um campo fenomenológico. Então, você vai chegar à noite e vai ter vontade de sair, encontrar amigos, ir ali para a beira do rio, ficar naquelas regiões mais ventiladas, para poder desfrutar desse momento. Isso é um campo fenomenológico, tá? É o campo onde se dá a experiência. Que pode ser, inclusive, vou usar uma palavra sem me desdobrar nela, que pode ser subjetivo. Eu não gosto muito dessa palavra, mas vamos usá-la assim. Ela pode ser subjetivo. Por exemplo, eu posso ter um tipo de experiência e estar no mesmo lugar com outras pessoas e a minha experiência ser tão singular diante daquilo que difere até completamente. Então, por exemplo, nós poderíamos entrar no museu lá de astronomia, né, aí de Sobral, para quem está em Sobral, Museu do Olho, né? Museu do Eclipse. Eclipse, o olho é lá em Curitiba, perdão. Perdão. É o Museu do Eclipse. E aí, e termos uma experiência daquelas exibições, daquelas apresentações, muito diferente, muito singulares, né? Então, o campo fenomenológico é o campo onde se dá a experiência. Eu preciso entender, e a Gestalt tem um princípio que é muito importante, que diz assim, ó, qual é a noção de homem em Gestalt terapia? Bem simples. Se vocês vão encontrar no Gestalt Therapy, que é o livro do Goodman, do Hefferlein, né, e do Fritz Perls, diz assim, ó, é um organismo em interação com o ambiente. Aí como é que eles fazem, né, para não ficar uma coisa dicotômica? Diz assim, ó, é organismo-ambiente. Então, quando a gente pensa campo fenomenológico, a gente faz essa junção. Organismo-ambiente. Organismo-ambiente. Então, enquanto organismo, eu estou num tipo de experiência de campo. Então, toda experiência é de campo. E existe aí, nessa experiência, uma fronteira que vai me permitir estabelecer um contato nutritivo. Como eu me coloco diante dela. O que é importante a gente pensar, assim, qual a importância de campo aí para a gente entender? É que não há na ideia de experiência na Gestalt terapia algo que se dê meramente, tá? Assim, o sujeito que nós né, ele sempre aparece, ele sempre acontece num experimento de ambiente. Então é organismo ambiente. E a forma em si, aquilo que está acontecendo com ele, né, experiencia, é que se vai mostrar dentro de um campo fenomenológico, ou seja, no campo fenomenológico está o organismo e o ambiente, sempre. Ok? Professor Márcio, quando você falou disso e acabou trazendo aquele exemplo que você trouxe quando você era psicólogo naquela escola, né? Eu me lembrei de uma das ações que a gente fez no LAEDS, que eu sou do extensionista do LAEDS, a gente faz uma atividade de mapas afetivos com os meninos do terceiro ano. E aí a gente faz a roda de conversa e pede para eles desenharem como eles veem a escola. E aí depois a gente, dentro de como eles estão inseridos ali dentro da escola, e aí surgem algumas palavras, algumas coisas, alguns afetos, algumas coisas que não são tão bem resolvidas, que eles expressam para a gente, tipo assim, enquanto iguais de estudante, mas, por exemplo, quando passa um professor, eles meio que escondem o desenho para eles não verem. Aí eu me lembrei muito
disso que eu vivi, né? E aí, daqui pro final do encontro, elaborar mais alguma coisa sobre isso, Claro, eu comento claro. mais. Eu não trabalho com mapas afetivos, né? Eu acho que é interessante no sentido de possibilitar, posteriormente à sua a elaboração, uma certa quantidade de awareness da experiência que a pessoa viveu durante aquele período, entende? Então, assim, veja que a técnica, mapas afetivos, né, ela tem a finalidade de produzir mais contato. Então, ela produzir aquele objeto, aquele material. Não, aquele material ele é mediação para chegar nesse lugar da experiência de si mesmo. Que é, evidentemente, essa quantidade de awareness que geraria um contato nutritivo. Professor Márcio, a Lavinha deixou também uma pergunta no chat. Você olha aí ou eu leio para você? Pode dizer, vai. Eu vou olhando aqui, mas pode Ela falar. disse o seguinte: no texto eu vi uma parte que fala: no entanto, qualquer objeto transicional utilizado abusivamente pode inversamente compreender o contato direto entre o cliente e o terapeuta, ao interpor um elemento estranho. Você pode falar um pouco sobre isso? Bom, eu gosto de pegar, Lavínia, sempre assim, a frase e o contexto, tá? Para apenas essa, ok? Porque às vezes o autor está usando um exemplo dentro de um contexto anterior que ele queria trazer alguma coisa, mas eu penso que seria suficiente aí nessa frase. O problema está na expressão abusivamente. Então, se é abusivo, não presta. Entenda, é demais. Porque, veja só, qual é a razão do contato? Vamos lá, é uma pergunta para vocês. Vocês que vieram fazer pergunta, eu vou fazer uma para vocês. Qual é a razão do contato? Troca, relação. Mais alguém que pode falar? Vamos lá. A razão do contato, ou seja, o princípio que organiza o fluxo daquela experiência acontecer, é atender, nutrir, satisfazer a necessidade que emergiu, certo? Então, eu tenho uma necessidade que emerge sensorialmente, da qual eu vou ter um certo tipo de percepção, awareness da necessidade, ok? E vou ao campo identificar que elementos poderiam satisfazer essa necessidade. Aí tem um objeto transicional, né? Ok, mas se esse objeto atende parcialmente ou até mesmo completamente a necessidade, na hora em que atende a necessidade, precisaria haver o que a gente chama em Gestalt terapia de retirada. Então, não ocorrendo a retirada, o processo se torna confluente, que é um dos funcionamentos neuróticos que a Gestalt alerta, né? Então, por que o processo do objeto transicional não daria essa? Pelo nível de confluência. Qual é o problema da confluência? São dois, fundamentalmente. Primeiro, deforma a compreensão da fronteira de contato do seu eu. É como se você e o objeto começassem, de certa maneira, a ser uma coisa só. Né? Você não vive sem aquilo. Tá? Então, às vezes, a gente tem relação com determinados objetos, para não falar pessoas, e pessoas também, tá? Vou falar logo, né? Porque aí a gente já rasga. Então, assim, com pessoas, com objetos, com situações, tá? Que se a gente não estiver com aquilo, é como se a gente se desintegrasse. Então, isso é o primeiro problema. O segundo problema da confluência é que ela marcadamente é um sintoma de controle. Ou seja, eu estou numa função neurótica de controle, por isso que eu não deixo o outro ir embora, porque eu não deixo aquela situação passar, por isso que eu não deixo o passado no passado.
eu mantenho o passado no presente, né? Então, são as situações que a Gestalt chama de inacabadas. Então, quando tem um objeto que ele está sendo oferecido de uma maneira abusiva, é porque ele foi oferecido para além da necessidade, ou seja, da condição de satisfação da. A necessidade já pode ter sido satisfeita e ele continua sendo oferecido. Você pensar, por exemplo, no campo das relações, a gente não mede quem gosta mais de quem. Isso não se mede. Mas a gente precisa ficar atento se a relação ela tem uma troca adequada. Ou seja, se ambos nutrem as necessidades fundamentais de relação, evidentemente, que o outro apresenta, entende? Se há apenas um lado que recebe, a coisa não anda, sabe? Vira uma confluência, vira um controle, vira uma relação tóxica, né? E daí o nosso cuidado para que isso não fique como algo permanente. Então a gente tem que ficar muito atento, certo? Ao que na vida da gente parece que tem que continuar. Seja aquilo que nos parece bom, seja aquilo que foi também situação ruim. Que às vezes a gente fica carregando nas costas a experiência ruim, né? Na memória, né? Estou falando. Então isso também é uma forma de não se desligar. Então acho que essa é a questão fundamental no que eu poderia esclarecer. Eu não sei se eu fui suficiente na resposta. O terapeuta, né, o contato ele é interrompido. Seja com o terapeuta, seja consigo mesmo, né? Acaba sendo por essa razão. É muito mais oferta do que efetivo atendimento da necessidade. O que mais? Professor, isso acaba criando um link entre como a pessoa me afeta, se ela vai afetar de maneira mais positiva, mais negativa, ou se essa confluência... não estou sabendo muito bem elaborar essa dúvida, mas se tem um pouco dessa relação de como o outro afeta o outro dentro do contato. Olha só, não é que isso vai afetar, isso já é afetado pelo modo da relação. Entenda bem, toda relação é um modo de afetamento, ok? O que a gente precisa tomar um certo cuidado é com a valoração da relação, ou desse modo, né? Por exemplo, se é positiva ou negativa. Então, em Gestalt a gente não vai por esse termo porque a gente está fazendo uma valoração moral, né? E aí a gente pode pegar o bom e velho Nietzsche, né, para dizer que isso vai dar em problema, né? Quer dizer, é preciso superar exatamente esse modo de valoração prévia da experiência. Não tem experiência boa antes de ser vivida. Não tem experiência ruim antes de ser vivida. Agora, eu posso entender que determinadas não correspondem minimamente àquilo que em meu campo fenomenológico significaria algo possível de atender minhas necessidades. Com todo respeito às nossas formas padronizadas de viver, mas Eu acho que a internet do professor falhou. tá dando para ouvir vocês? Professor, falhou. Desde quando você falou as formas de vida, a gente perdeu o que você falou. Cara, perdão, agora eu não sei mal o que eu falei, não. Deixa eu ver aqui o que é que eu vou das formas de vida. Bom, eu vou voltar ao pensamento e não vou procurar a frase, não. A conexão, Márcio, deve estar oscilando. Aí está travando um pouco. Para mim estava ok, mas, enfim. Ele teve outra aula que eu estava. Ok. A conexão aqui, o sinal parece que está forte. Mas vamos lá. Vou tentar, então, retomar, né? De toda maneira. Ok. Tá dando para ouvir, né? Tá sim. Tá. Se ficar travado, você me avisa pelo celular.
voltando, né? Então, a gente falava que, na verdade, a gente precisa evitar uma valoração da experiência, né? Uma valoração prévia da experiência. A valoração, então, não seria do se é positivo ou negativo. A valoração seria a partir da própria experiência, ou seja, se ela é ou não nutritiva. Viver isso me nutrir mais, ou seja, eu me torno mais ainda quem eu sou quando eu vivo dessa maneira, entende? No nosso cotidiano, nós temos muitas formas padronizadas de viver, né? Da nossa vida, do nosso cotidiano. Por exemplo, na alimentação, era um exemplo que eu ia dar, né? Então, eu tenho a necessidade fisiológica de nutrientes, mas a minha necessidade de me alimentar é mais do que fisiológica, é estética, é relacional, entende? Então, assim, tudo isso faz parte de uma avaliação organísmica da experiência. Então, eu sou afetado, ou seja, as coisas me afetam por esses diversos prismas, né, essas diversas perspectivas. O que a gente fica atento é que a valoração, o olhar para o caráter nutritivo dessa experiência, seja feita a partir dessa condição de awareness, né? Então, não medindo, é uma compreensão do quanto viver aquilo me deixou mais ainda quem eu sou, mais autêntico, né? Então, veja bem, as relações confluentes, o problema delas é que elas nos tornam carregados de expectativa e controle. Quando eu estou carregado de expectativa e controle, nem eu sou efetivamente quem eu sou, nem eu deixo o outro ser. E aí tem uma noção fundamental, que vocês vão encontrar também lá no Gestalt Therapy, que é a noção de espontaneidade. Né? Então, todas as vezes que eu perco a espontaneidade, eu perco o lugar original da minha experiência. E aí eu fico amarrado, eu fico enrijecido por um tipo de expectativa ou controle que vem de outra pessoa, né? Mesmo que esteja internalizada em mim. Certo? Então, assim, eu preciso ter atenção. Espera aí. Isso que estão querendo que eu viva não necessariamente é o que vai me tornar mais quem eu sou. Então, aí já não vale para mim, entende? Porque eu estou vivendo um tipo de experiência que atende ao outro. Vocês já devem ter visto a oração da Gestalt, né, do Peus, que está lá no Testemunho Ocular da Terapia, né? Ele diz assim: você é você e eu sou eu. Não vim a esse mundo para atender as suas necessidades ou as suas expectativas, dependendo da tradução, né? Nem você veio para atender as minhas. Se nos encontrarmos, será lindo, se não, não há nada a fazer. Então, essa é uma ideia que quebra com esse princípio da confluência. Tá? Então, só para dizer assim, o que a gente está falando? Que a experiência que a gente vivencia é que vai nos dizer se aquilo é ou não suficiente para nós. Quando que é suficiente? Quando atende a nossa necessidade. Mas como que eu sei que atende a minha necessidade? Quanto mais awareness eu tenho da minha necessidade, mais eu consigo dar conta de que aquilo que está no campo, aquela experiência que eu estou vivenciando, ela é suficiente para mim. Então ela não é boa nem má. Ela me nutre ou não. Entende? A Priscila comentou que, assim, elas nos tornam mais objetos que sujeitos. Eu acho que ela está falando das relações confluentes, eu acho. Sim, sem dúvida. Porque, veja só, né, o que é o objeto para o sujeito? É alguém distante. Então, não é distante no sentido métrico, é distante no campo da experiência, porque quando eu tenho alguém considerado como pessoa para mim, na mesma condição, ali ocorre o chamado encontro. Você vai ver que uma das influências que a Gestalt recebe vem da filosofia dialógica de Martin Buber. Então, não é a distância. Eu tenho um afeto significativo por uma pessoa que está, sei lá, 3.000 quilômetros de mim. Então, essa métrica aqui, ela não impede o encontro. O encontro está na consideração, que é uma possibilidade de abertura, né? Ou abertura para possibilidades, do outro se mostrar como ele é. Então, ali o encontro emerge exatamente desse lugar. O Buber vai chamar de eu-tu, né? De presença,
que vai pegando do Heidegger. Então tem aí uma ideia de que isso é possível acontecer, inclusive no campo da própria terapia. O que a gente vai ter atenção é que a gente está falando aqui de um aspecto que a Gestalt vai evitar o tempo todo, né? Do mesmo jeito que não... Veja, qual é a noção de homem? Organismo-ambiente. Né? Então está falando de organismo-ambiente. Ok. Então, o ambiente não está só. Então eu não posso olhar para o outro como um objeto. Na hora que eu olho para ele como objeto, eu me tornaria organismo sem ambiente. Eu transformo em ambiente e eu viro organismo sem ele. Então, essa desconexão da experiência, ou seja, colocar o outro no lugar de função, funcional, de objeto, não permite o contato como a Gestalt entende, né, e apresenta como o suficiente para nutrir as nossas necessidades de relações, né? Agora, veja bem, aí entra uma questão importante, que é política, que é social, né? Eu também não posso me manter num lugar objetificado, entende? Assim, do mesmo jeito que eu não vou considerar o outro nesse lugar, nessa perspectiva, eu também não posso me manter. Mas em dadas situações isso poderia acontecer? Sim. E a Gestalt para isso vai chamar de ajustamento criativo. Ou seja, tem uma dada situação que eu vou estar no lugar objetificado, mas é porque eu não consigo estar nesse lugar de pessoa, por exemplo, entende? Então, mas é como se fosse algo transitório. É o que dá para fazer agora. É o que dá para esse momento. É o que eu consigo nesse momento. Né? Posteriormente, eu tento voltar para esse lugar de ser quem eu sou. Eu não sei quem perguntou, comentou, mas Priscila, né? Então foi isso. Acho que todos esses funcionamentos neuróticos, eles nos adoecem, né? Então, assim, vocês não fazem ideia de como isso no consultório vai aparecer para vocês quando estiverem atendendo, sutilmente. Sutilmente. Ninguém vai chegar com uma plaquinha do tipo, olha, eu estou numa relação confluente. Você vai perceber que aquilo tem esse formato, né? E a gente vai cuidar para que a pessoa tenha mais awareness dela mesma e possa, a partir daí, fazer um tipo de trabalho, né, de consciência, de mudança que vai permitir uma vida mais nutritiva para ela. A melhor forma é áudio com câmera ligada, tá? Que é a mais gostosa. Mas, como hoje em dia a cara de sono se prolonga o dia todinho, eu tenho certeza que a minha filha, por exemplo, tem dia que ela fica de pijama o dia todo, né? De pijama o dia todo e assim, pai, não ligarei câmera para assistir nenhuma aula. Eu digo, filha, seu professor vai sentir tanta saudade de você. Mas tem isso também. Vamos lá. Mais alguma coisa? Vamos às que vocês querem saber? Professor, você poderia esclarecer um pouquinho mais sobre o self também? A gente nunca vai conseguir esclarecer self. Desista disso, tá? Esqueça essa ideia, essa sua vontade. Não tem como esclarecer self. A gente pode falar de self, mas esclarecer não dá não. A Gestalt, acho que é a parte mais complicada de self, porque da teoria da Gestalt, porque acho que é onde Paul Goodman enrijeceu e pegou uma forma, entendam bem, né, uma forma mais do próprio modo que ele tinha de ligação com a psicanálise, né, um modo mais explicativo, mais teorizante. Eu acho que aí ficou um dos trechos um pouco mais complicados na Gestalt. Mas vamos lá. Falar de maneira bem simples algumas coisas. Tá? Self, a ideia de self é a ideia daquilo que a gente estava dizendo antes, que o que eu sou está sempre acontecendo no mundo. A minha experiência é sempre no campo.
Então, quando a gente fala de self, está dizendo assim, ó, vou chamar de eu, porque o eu tinha uma ideia subjetivada demais, né, como se fosse algo, uma estrutura psíquica que existisse independente de qualquer outra questão. E aí a Gestalt diz, não vamos trabalhar com o eu, com a noção de eu, mas com a noção de self. Tá? Por quê? Porque na noção de self a gente implica o mundo. Necessariamente tem o mundo. Por quê? Porque self é relação. Aí, bom, ok, mas como é que a gente vai entender self? A gente vai entender self naquele princípio organismo-ambiente, sem separação, tá? Organismo, hífen, ambiente, porque a experiência se dá dessa maneira. Vai precisar da noção de fronteira. O que é a fronteira? É o hífenzinho que não separa o organismo e o ambiente. Tá? Então, a fronteira é aquilo ou aquele lugar, aquela condição onde a experiência se dá. E o self é isso tudo. Tá? Então, o self ele é o organismo na relação fronteira com o ambiente. Mas como é que o self pode ser o ambiente? Não é uma confluência de identidades. Eu não sou você. Mas é que na relação com você tem algo seu que está em mim, me afetando, me atravessando, que me modifica. E algo em mim que lhe atravessa, né, que lhe afeta, também que vai lhe modificar. Então eu não consigo separar completamente. Aí o Paul Goodman, né, mais do que especificamente o Fritz e o Hefferlein, vai defender que o self deveria ser compreendido na sua forma de funcionar. Tá? Então, assim, isso tem uma importância. Por quê? Porque para distinguir do eu da psicanálise, que é um eu estrutural, né, uma consciência estrutural. Aí na Gestalt é um eu funcional. Então você vai perceber no self funções. Função é o que ele faz, como ele se apresenta naquilo que ele está vivendo. Não. A função, e aí os termos do Paul Goodman, novamente, atrapalham um bocado, né? Função id. Pô, cara, de onde é que tu vai escutar id, né? Então, gera um desentendimento, né? Algumas coisas mais difíceis mesmo de você apreender. Né? Função personalidade, então já mudou um pouquinho. Então, o modo como self funciona, ou seja, o modo como nós estamos nas situações, isso é que caracteriza o self. Então, muito mais de dizer que o self sou eu, tá? Então, eu precisaria dizer sou eu na relação com o mundo. Ok? Então, sou eu, tudo junto, sem separar. Eu na relação com o mundo. No modo como eu existo no mundo, no modo como eu troco com o mundo. Né? Outro dia, uma pessoa falando comigo disse assim, que não tomaria a vacina da Rússia, né, a Sputnik. Né? Eu disse, olha, eu já comi tanto PF em viagem em rodoviárias de mundo de Brasil afora, né? Eu ia lá ter medo de Sputnik. Meu braço está disponível, sou o primeiro da fila se ela chegar aqui. Né? Isso é um modo que o meu self funciona perante o mundo, entende? Outra pessoa vai dizer, de jeito nenhum, vou continuar dentro de casa e só saio quando a de Oxford aparecer. Beleza. É um outro modo do self funcionar. Então, você vai perceber que tem um self que funciona de uma maneira mais avaliadora, mais tentando se proteger, e um outro que vai ser mais destemido, por exemplo. Tá? Então, o que é isso? Isso é o self, é o modo como esse eu se relaciona com o mundo. Ok, Priscila? Isso seria eu sugiro não o livro Gestalt Therapy. E esse também do Jungé, do casal Jungé, né? Não é muito bom, não. Mas o melhorzinho ainda tem um do Robin, que é o Self Desdobrado, tá? Jean-Marie Robin, e tem um capítulo lá no Gestalt Terapia Integrada dos posters,
que também vocês podem ler, que é um pouco mais claro do que está lá no Gestalt Therapy. No Gestalt Therapy é mais densa o texto, né, mais ganchado. Tá? Você ia falar, Matos? Márcio, depois você me passa essas referências para eu colocar no grupo do Zap da gente, para que Tá, as pessoas... eu tenho vários desses livros em PDF também. O do Robini não tenho, não. O Self Desdobrado. Mas eu tenho vários de Gestalt em PDF que eu posso passar para você, Roger, e você passa aí para a turma. Facilita. Professor, eu ia só perguntar se seriam formas de self na pandemia, ou se a pandemia em si ela interfere muito na questão do self, ou se ela é capaz de modificar bastante o self. Com certeza, mas entenda só, não só a pandemia, qualquer contexto, Sim. entenda? Porque, veja só, quando eu penso, né, de novo, a tríade, eu na relação com o mundo. Se o mundo muda, tudo isso aqui vai sofrer alteração, atravessamento. Vai ser um atravessamento suficiente para haver uma grande mudança? Não sei. No começo da pandemia, muita gente dizia assim, olha, a humanidade vai mudar depois disso. Ilusão. Ilusio illusiorum. Tá? Essa expressão que diz a ilusão das ilusões. Tá? Mas muita gente dentro dessa humanidade está mudando. Muita gente está mudando. Revendo hábitos, revendo prioridades. Né? Por quê? Porque a pandemia fez com que isso acontecesse. Tem algumas coisas muito objetivas, por exemplo, aumentou o número de separação, aumentou o número de gravidez, tá? Todos esses números têm aumentado, né? Não aumentou o número de casamentos, caiu, né? Claro, a gente está com isolamento social. Né? Então, como a gente vai viver a vida, não tem muito a ver com o que é disponível no campo. O que eu trago da Gestalt é a importância da gente estar sempre fazendo algum nível de ajustamento, tá? Ajustamento criativo. Se o campo ele apresenta um nível de hostilidade, que eu não posso, por exemplo, sair de maneira confortável pelas ruas, ou eu não vou, ou eu vou de maneira desconfortável. Né? O que não faz sentido, gente, é eu ir de maneira confortável, ou seja, sem o uso da máscara. Porque aí eu estou dizendo que o campo, o mundo, não está hostil comigo. Então, os negacionistas têm um grande, que é o problema. Se eu outro dia uma pessoa que eu conheço me falou que tem máscara. Eu digo, qual é o problema disso? Né? Evidentemente, não do ponto de vista epidemiológico, isso todo mundo sabe. Mas é assim, eu estou dizendo que o mundo não está hostil comigo nesse momento. Então, hostilidade eu vou de maneira preservada, porque uma das funções do self é se preservar. Então, eu vou para uma situação hostil, eu vou cuidadoso, cauteloso, vou de máscara, vou manter distância. Não. Se eu vou desprotegido, descuidado, então eu vou possivelmente receber a hostilidade do outro. Então veja que esse através não necessariamente vai mudar as pessoas, mas muita gente vai, claro, passar por mudanças nesse momento, né? Já começou, na verdade. Né? Eu espero que nós aqui sejamos do grupo que vai, de fato, encabeçar essas mudanças. Né? Eu acho muito importante. Mas tem aí pergunta? Não, chat aqui. Mas eu acho que não está gravando, não. Para mim não está parecendo que está gravando, não. Viu? Contato, retração, que no livro também chama de ciclo da Gestalt. Bom, eu não gosto da palavra retração, não. Eu prefiro a palavra retirada, como eu falei antes, né? Posso responder já isso ou tem mais alguma outra coisa? Pode ser, né? Tá. Então,
pensa assim, o que é que o organismo quer? Vamos lá, respondam essa. Sobreviver. Mas para sobreviver ele quer alguma coisa. O quê? Não, não exatamente adaptação, não. Adaptação é uma forma que ele poderia chegar na sobrevivência, né? Mas qual seria o sobreviver, evidentemente? Satisfação é mais de uma outra. Aí está mais na linha do organismo. Aí, né? Satisfação, ela vai mais para um outro campo que a gente fala depois, tá? É assim, o organismo estaria buscando a, a completa, né, satisfação das necessidades, ok? Então, o que é que o organismo quer? Atender às suas necessidades. Bom, isso é básico, ok? Então, isso é básico. Agora, como que ele vai atender às necessidades? Aí a gente tem que pensar na Gestalt. A Gestalt apresenta, né, a ideia de um ciclo. Ciclo por quê? Porque ela tende a se repetir. Assim, eu funciono de uma maneira e vem uma outra situação e eu funciono de maneira semelhante. E de maneira semelhante em outra, de maneira semelhante em outra. Isso seria, por exemplo, no meu campo de relação afetiva, isso seria, por exemplo, num dos campos fisiológicos, como a alimentação, trisme. Para qualquer campo que eu vou, esse ciclo apareceria, que é chamado do ciclo do contato. Veja bem, qual é a primeira experiência que nós temos nesse ciclo? É a experiência sensorial. Então, a sensação que gera awareness. Falei no começo, né? A primeira coisa, sensação que gera awareness. Então, eu tenho um awareness da sensação. Por exemplo, estou com fome. Estou de uma sensação. Tá? Ou estou com. Vou pegar o que você fez agora, Márcio. Estou com sede. Então, você tem uma sensação, percebe, ou seja, que está com sede. Aí, a awareness, ela produz uma quantidade de energia para aquela situação. Então, a gente chama de mobilização de energia. Mobiliza energia para você começar a fazer aquilo. Começa a ação. Então, eu senti que eu estou com sede, a boca ficou ressecada, me deu a sensação fisiológica e eu percebo com sede. Aí eu junto energia para ir em direção àquilo que poderia atender a minha necessidade. Então, felizmente aqui eu também tenho água, né? Então eu vou pegar a água, colocar a água no copo e trazer para mim. Então tudo isso aqui é ação. Tá? Tudo isso que eu estou fazendo é ação. Fui, peguei a água e trouxe para mim. Então vou agora, nesse momento, eu vou entrar em contato com a água. Quando eu entrei em contato, não necessariamente eu me satisfiz. Eu comecei a experiência de contato, ok? Eu estou em contato com a água, eu estou bebendo da água. Né? Vai chegar um determinado momento que eu vou ter novamente a sensação, porque eu continuo aware, de que a minha sede passou. Na hora que a minha sede passou, eu coloco o copo de lado e me retiro. Ou seja, eu retiro do meu campo dessa experiência e me abro para uma nova necessidade que possa emergir, que poderia ser fome, que poderia ser fazer xixi. Entende? Tudo isso que iria acontecer, eu iria olhar para a situação com mais awareness e iria me mobilizar, juntar energia, buscar a coisa, entrar em contato com ela, satisfazer e retirar. Aí agora falando de maneira bem conceitual para vocês entenderem. A gente usa muito o ciclo do contato proposto pelo Zinker, Joseph Zinker, que é um ciclo que faz uma parábola, tá? Um desenhozinho em parábola. E nesse modelo, existem outros, outras formas do ciclo. Mas
eu vou para uma mobilização de energia. E aí vem a ação. A ação é esse movimento que eu fiz, né? Da Professor, ação... Oi. você pode começar de novo, que falhou aqui só para começar de novo a explicação do ciclo. Desse Tá ok último agora? ciclo agora. Sim, sim. Tá ok agora? Tá, né? Pronto. Então, eu estava dizendo que o ciclo do Zinker é numa forma de parábola. Tranquilo para pensar assim. Primeiro eu tenho a sensação, né? Que gera uma awareness. Então, eu tenho uma awareness, sensação. Eu conheço o sentido. E isso gera uma energia para uma ação. Então, eu vou ter uma ação. Qual? Me dirigir ao campo para pode me atender. Nessa ação, eu encontro algo e entro em contato. O contato, por exemplo, foi eu beber água. Chegou um momento que aquela necessidade que eu tinha lá no início se satisfez. Então, eu estou em contato pleno. Quando eu chego no contato pleno, não tem mais necessidade. Por isso que aí ocorre em seguida a chamada retirada, que foi o que eu disse ali naquele primeiro exemplo. Só quando um objeto transicional é colocado de maneira abusiva, ele não está respeitando que já pode ter ocorrido uma satisfação plena. Ou que aquilo dali não atende adequadamente à necessidade, tá? Por exemplo, você pode ter um relacionamento por status, mas não porque atende a sua necessidade. E aí você vai ter um modo de relação abusiva, não porque é violenta no sentido físico, moral, mas porque não considera a sua necessidade. Né? Então, tudo isso daí a gente tem um olhar clínico para entender nessa história. Então, a retirada vai ser o último momento da experiência de contato. Depois da retirada é que recomeça um outro ciclo, já num outro campo de experiência. Né? Como eu falei, o primeiro poderia ser beber água, o segundo poderia ser comer. Tá? Ficou claro? A gente desenha mentalmente aqui, né? Então, isso aqui é um desenho mental, né? Com risquinhos, é um gráfico mental, né? Eu até pensei em colocar aqui atrás um quadro, sabe, para quando fosse dar aula, mas depois eu disse, não dá muito trabalho ficar se levantando, escrevendo, voltando para aqui e para lá, é muito puxado. Tem mais pergunta? A Clarice perguntou no chat. O processo de retirada, de retração, retirada, é o momento no qual há o ajustamento criativo do indivíduo? Veja só, essa noção de ajustamento criativo ela é um pouco delicada, né? Porque assim, o próprio contato já é um ajustamento criativo. Está conceitualmente na gestalterapia. Né? A retirada ela é a conclusão do ciclo. Então, houve uma satisfação de necessidade. Portanto, também é um ajustamento criativo. O que eu quero dizer é que você não precisa da retirada para ver o ajustamento criativo. E aí tem uma questão na Gestalt que muita gente não vai entender, porque realmente é complicado. A interrupção desse ciclo em forma de adoecimento, o que foi chamado de neuroses pelo Peirce, tá? Também é chamado de ajustamento criativo. Ou seja, a noção de doença na gestalterapia não coincide com aquela noção mais patológica que a gente normalmente traz. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um funcionamento deflector, tá? Tem um tipo de mecanismo neurótico chamado deflexão. Então, essa vai ser uma pessoa que, em várias circunstâncias, ela vai deixar de falar para não ter briga. Então, ela vai deixar de dizer a opinião dela para não gerar mal-estar. Ela vai, sei lá, né, se esconder no cantinho para ninguém questionar o que ela está ali trazendo, né, do jeito dela. Então, o deflector, ele evita o conflito, tá? Ele desvia do conflito. Então, o desvio do conflito que o deflector faz, ele é um tipo de ajustamento criativo. É um funcionamento neurótico, porque acaba se repetindo como um padrão, mas é um ajustamento criativo que essa pessoa está fazendo dentro de uma dada situação, supostamente para ela, ameaçadora. Aí veja, não precisou chegar na retirada, porque não houve satisfação da necessidade. É lá ainda na experiência de mobilização de energia e ação.
Por exemplo, mobiliza energia, tem uma ação, mas qual vai ser a ação? Desviar. Eu não vou para aquele lugar que atenderia a minha figura predominante, figura pregnante, né, que é a necessidade. Ficou claro? Ok, Carlos. Márcio, me permita, esse seu exemplo aí de deflexão foi muito legal, porque mostra assim a questão paradoxal de saúde e doença, Uhum. né? Então, a gente, qualquer pessoa, pode entrar em qualquer um desses mecanismos neuróticos, né, Sim. como E o mais Fritz de colocou, um até. a questão mesmo de sobrevivência Uhum. em um determinado momento de vida, porque Uhum. talvez a gente não tenha encontrado algum outro tipo de suporte até para transcender essa situação, digamos assim, colocando em termos mais assim, mais simples, né? Assim, a gente não encontrou força ainda suficiente para quebrar esse ciclo, para entrar num outro ciclo que também vai ser um ajustamento criativo, porém nutritivo Isso. Mais e, digamos assim, nutritivo. gratificante, de certo É. modo. É. Um exemplo de reflexão, por exemplo, evitar entrar em contato com os próprios sentimentos, porque, digamos, sejam muito pesados para você. O que é que eu faço? Eu me refugio no trabalho constante. Uhum. É uma maneira de desviar mesmo, de desviar de mim. Tá entendendo? Muito Exatamente, interessante. exatamente. Alguém falou de suporte aí, essa palavra é importante na Gestalt, porque ela tem uma dinâmica bem diferenciada, né? A Gestalt trabalha com a perspectiva, foi a Priscila, né? Priscila, a Gestalt trabalha com a perspectiva de que todos nós precisamos desenvolver suporte. O que é o suporte? Suporte é aquilo que me permite existir no mundo. Então, se eu quero um trabalho novo, né, eu trabalhar, ter meu dinheiro, minhas coisas, tudinho, eu preciso de um suporte para isso. Eu vou procurar o trabalho, eu vou ver com o que eu me identifico, enfim. Isso, e o próprio trabalho vira um suporte para outras coisas. A Gestalt entende assim, que é uma dinâmica entre autossuporte e heterossuporte. Tá? Então, assim, eu tenho o meu suporte e eu tenho um suporte que pode vir do outro. O outro pode ser, por exemplo, meu terapeuta. Então, meu terapeuta me disse para eu acreditar mais em mim. Eu digo, cara, se o meu terapeuta está dizendo isso, é porque isso é uma coisa importante. Eu vou acreditar em mim. Né? É um heterossuporte. Se o terapeuta morrer, né, talvez essa pessoa não acredite mais em si. Mas enquanto o terapeuta estiver dizendo para ele, supostamente, ele acreditaria e estaria tudo bem, né? É um ajustamento criativo, ok? Então, está acontecendo um heterossuporte. O caminho no heterossuporte é caminhar para o autossuporte. Como que a gente chega nesse autossuporte? Isso é importante, viu, Priscila? Ó, o caminho é simples, mas é uma dinâmica bem, bem bacana porque é difícil na clínica. Eu começo oferecendo suporte. Então eu dou suporte ao outro. Suporte ele ser quem ele é. Suporte ele se mostrar como ele é. Ele falar o que ele pensa, o que ele sente. Ou seja, eu aceito que o outro seja como ele é. Então eu estou dando suporte. Em dados momentos, eu ofereço, né, frustração. Isso é uma marca da Gestalt, tá? Eu dou suporte e eu dou frustração. Qual é a razão da frustração? Mostrar ao outro que ele pode estar demandando de mim algo que seria dele. Por exemplo, você pode me fazer uma pergunta aí que é uma curiosidade. Eu digo, não, cara, dá uma lida aí no livro, tu vai ver a resposta disso. Tipo assim, sei lá, o ano que o Fritz nasceu. Pega o livro, olha, isso aí tu pode fazer, tu não precisa me perguntar. Então tu pega o livro e olha. Aí eu estou frustrando uma demanda do outro que ele mesmo poderia dar conta, entendeu? Então, uma demanda sobre mim. Essa frustração, ela pede de novo um suporte. Então eu vou continuar respondendo outras questões e a pessoa continua trazendo. Então é suporte, frustração, suporte, frustração. Até que num dado momento essa pessoa começa a atuar com
autossuporte. Né? Então, um dos princípios da clínica não é que você tire os seus sintomas, que você deixe de ser aquela pessoa, mas é que você desenvolve uma quantidade de autossuporte para ir fazendo os ajustamentos criativos que você precisa. Né? Foi claro, Priscila, aí para essa explicação? Nessa explicação? Okay. Por nada, querido. O que mais? Chegamos à satisfação da necessidade? Já, vai lá buscar. Pessoal, se vocês não tiverem algum comentário, não só em perguntas, mas também algum comentário a respeito, fiquem à vontade ainda. Tá certo? Vamos aproveitar esse momento. O egotismo é uma forma de ajustamento neurótico, né? A questão é mais um dos mecanismos de defesa, né? Eu não gosto nem de associá-la à ideia de ego, né? Porque a ideia de ego ela não é muito boa, né? Então, assim, como eu falei antes, a ideia na verdade é de self. Tá? Uma pessoa egótica. Deixa eu ver aqui. Clarice, né? Então, Clarice, a pessoa egótica, ela tem um tipo de funcionamento que a gente diria que é assim, centrado nela mesma. Tá? Tudo que acontece a tem, né, no centro de importância. Com todo respeito, tá, pessoal, que eu vou falar agora, é uma brincadeira, é uma piada, tá? Ela é meio leonina, entende? Então, assim, né, o leonino é aquele que o sol gira em torno dele mesmo, né? Então, assim, o sol gira em torno de leão, né? Então, ela é meio leonina, no certo sentido, tá? Não à toa que leão simbolicamente é o signo do ego, né? Então, o egotismo é uma inflação do ego, né? Então, o ego acaba tendo um nível de importância tão demasiada que o campo e o ambiente perde a pregnância. E pregnância é uma noção que vem lá da psicologia da Gestalt, né? O pessoal lá do Wertheimer, do Köhler, né? Kafka. Então, eles trazem essa noção de pregnância. O que é pregnância? Quando uma figura emerge no campo, ela condensa uma certa solidez, ou seja, ela fica mais presente, né, para a gente. Então, a pregnância é o caráter de presença que aquilo tem, ou seja, caráter de importância. Por exemplo, se o meu pensamento está o dia todo numa pessoa, essa pessoa, não é que ela esteja sendo importante no sentido real, prático, de atender minhas necessidades, mas ela está sendo importante no sentido de pregnância. Tá? Então, ela tem uma pregnância no meu pensar que pode, inclusive, me adoecer, evidentemente. No egotismo, a pregnância está na própria imagem de si, no próprio ideal de si que esse ego possui. Que é esse self, entende? Por isso que eu não gosto muito de associar com a palavra ego, né? Então, assim, o que ocorre? É um self muito grande para um mundo muito pequeno. Né? Então, assim, acaba que as decisões que essa pessoa vai tomar, tudo ela toma como para ela, né? Eu lembro
de um paciente que eu já tive anos atrás, e ele trazia muita situação repetida, sabe? Ele contando as histórias da semana, né? Então ele dizia, por exemplo, ia numa lanchonete, ia numa loja, ia na rua, em algum lugar, dizia assim. E ele dizia, comentando em relação aos amigos dele, né? O que saía com os amigos e tal. Ele dizia, olha como aquela moça está me olhando. Pô, tá ele, mais 3, 4 juntos tal, e aquela moça, fosse quem, qualquer uma, estava olhando para ele, entende? E isso era uma coisa assim de um ego que não considerava outros elementos do campo, né? Então, assim, sempre ele na condição de referência, né? Então, é uma inflação do ego, né? Teve uma pergunta aqui sobre proflexão, foi? Não, eu não diria que é uma tendência à proflexão, não, certo? Assim, são dois funcionamentos distintos. Embora entenda só, né? Até o Roger colocou algo antes, que até disse assim, ó, pode até ter mais de um, né? Então, às vezes, você tem um e tem o outro. Só que a gente está olhando para esses funcionamentos como padronizados, tá? E pregnantes. Então, eu tenho um funcionamento neurótico ali que permanece muito tempo, né? Então, quando eu atribuo a pessoa que dá para receber, né? Então, assim, o proflexivo ele vai ter muito esse funcionamento, tá? Então, assim, eu faço por ti e para ti, para que você também faça por mim. Isso é muito comum, por exemplo, nas relações de casais. Né? Então, é muito comum. Se a confluência é muito comum nas relações, a proflexão muitas vezes aparece também. Como o quê? Como um tipo de relação onde eu faço para que o outro me dê. Quer dizer, eu não peço ao outro o que eu estou precisando. Eu faço para o outro para que ele me dê. E se a gente observar, a filigrana dessa relação é controle. Quando eu faço para você fazer para mim, eu estou tentando controlar você. Estou tentando determinar qual vai ser o seu comportamento. Esse é um ponto importante da compreensão dos ajustamentos, né, dos mecanismos neuróticos. Você vai ver que em todos eles tem uma certa fuga da experiência de contato, evidentemente, mas tem esse funcionamento de mais controle. Né? E aí é muito importante a gente identificar como a condição de ansiedade é um grande mobilizador do controle. Né? Então a gente vive uma época hoje que a gente está demarcado e atravessado por uma vontade de controle muito grande, seja sobre a gente mesmo, né? Seja sobre o outro, talvez até principalmente sobre os outros, né? Porque aí é onde aparecem mais especificamente nossas neuroses. Não tem a mesma ideia da psicanálise, não, e é bem distinta, na verdade, tá? Os termos é que são parecidos, e eu acho que é aí o problema do Paul Goodman, né, com esses termos. Por quê? Porque acaba sendo o momento em que você lê um texto e parece que aquela palavra já veio de outro livro, né? De um livro do Freud, por exemplo. Então isso gera uma confusãozinha. Mas é que funcionar, né? Não é nada complicado também não, tá? Mas é só para dizer assim, ó, isso aqui não é psicanálise, evidentemente, é para dizer que o self funciona desse modo, né? Eu acho que se a gente fosse delinear cada modo de funcionamento, o self ele apareceria de uma maneira extremamente interessante, né? Porque é bastante múltiplo, tá? Assim, por exemplo, uma das funções da personalidade seria uma das funções do self é a própria autopreservação, né? A autopreservação ela tanto está na função id quanto está na função personalidade, né? Porque tem algo do organismo que busca isso e tem algo da própria pessoa que identifica que ali pode, por exemplo, quando eu vou fazer um curso de psicologia, porque eu estou querendo ter uma profissão, ter um trabalho, ter uma renda, e isso é preservação, autopreservação, né? Tem alguma coisa aqui. Cadê? Ah, fronteira, Thalita, né? Fronteira de contato, Thalita. Assim, pensa assim: tudo que a gente vive é experiência, né? Experiência vivida. Toda experiência se dá na fronteira. Toda. Não existe experiência sem fora da fronteira. Não existe experiência no organismo. Não existe experiência no ambiente. A experiência se dá na fronteira, porque não consigo separar o ambiente do organismo ou o organismo do ambiente. Então, sempre preciso pensá-los em relação. A relação é a fronteira.
Então, é na fronteira, por exemplo, que nós vamos adoecer. Você vai dizer, fulano é muito ciumento. Fulano é ciumento naquela fronteira de relação, entende? Com aquelas determinadas pessoas. Por exemplo, pode ser uma pessoa que tenha ciúme dos familiares, pode ser uma pessoa que tenha ciúme dos seus cônjuges, enfim. Mas, por outro lado, se é lá que a gente adoece, é lá também que a gente se cura. A Curinguesterapia é na fronteira de contato, não é no outro lugar. Entende? Então, não adianta você fazer com todo respeito, tá, gente? Aqui o que eu estou falando, um trabalho de hipnose que a pessoa vai ficar curada. Ele seria um trabalho de introspecção apenas. Né? Então, há toda uma crítica ao modo de introspecção. Por quê? Porque você não trabalharia o organismo separado do mundo. Eu nem sei se o que eu falei está certo, mas enfim, em relação à hipnose, né? Porque eu não conheço hipnose o suficiente para criticá-la, tá? Então, bota entre parênteses o que eu falei, porque pode ser que eles trabalhem também com essa forma que eu estou dizendo aqui, né? Então, realmente eu não tenho fundamento em hipnose para falar dela, não. Mas vamos lá. Então, a fronteira é sempre nesse modo de relação. Então, se eu adoeci ali, na relação, naquela fronteira, é lá também que eu vou estabelecer uma forma nutritiva de contato. Né? Porque a ideia é que eu saia de um modo padronizado, enrijecido, para um modo mais fluido, espontâneo, que me nutra. E aí também o livro dos posters tem um capítulo bem bacana sobre fronteira, tá? Então essa fronteira, não é o organismo e também não é o ambiente, é o entre. Eu até disse assim, estava ali no hífen, tá? Não é o organismo, não é o ambiente, é o entre. Então, tudo acontece no entre. É um e é o outro. Tá? É o organismo e o ambiente. Porque está no entre. Traz algo do organismo, traz algo do ambiente. A gente não adoece sozinho. A gente adoece em relação. A gente também não se cura sozinho. Né? A gente vai se curar não necessariamente naquela relação. Num outro modo de relação nutritiva. Sim, na verdade não é só que interfere, ele interfere e revela o self, tá? A fronteira de contato é onde o self se expressa. Só que entenda, o self se expressa no ambiente. Como? Na fronteira de contato. No modo como ele faz esse contato. Até o modo como ele faz o contato. Eu não entendi a tua pergunta, Alice, o encontro. Não sei o que é exatamente de onde ela veio aí, tá? Mas se você quiser perguntar em áudio, até para explicar um pouco mais. Não tem encontro entre o ambiente e o organismo. Como se um tivesse distante do outro, entende? O que tem, assim, eu já estou, enquanto organismo, no ambiente. O que eu posso mudar de campo. Entende? Assim, eu estou num tipo de campo geográfico, por exemplo, e vou para outro. Ok. Mas não tem esse encontro como se aqui tivesse o organismo e aqui tivesse o ambiente. E aí, em dado momento, fosse se encontrar, né? Aquele livro, né? A parte que me falta, né? Então, assim, não tem parte faltando no sentido de ambiente, né? Tem uma coisa assim, uma integração. E toda a perspectiva da Gestalt é uma perspectiva de integração. Eu penso o organismo e o ambiente como partes dessa totalidade. Tá? Então, qual é a totalidade? A totalidade é ambiente-organismo, organismo-ambiente. Né? Ok. Mais alguma coisa? Eu posso dizer a vocês, assim, de certa forma, fazendo um fechamento também, daqui a pouco eu vou conversar com um outro grupo sobre ajustamento criativo. Mas aí só pelo Gestalt Therapy. Né? Então, assim, ajustamento criativo lá no Gestalt Terapia, que é um pouquinho mais espinhoso. Né? A Gestalt, ela é uma abordagem simples. Tá? Simples. Fácil ou difícil vai depender da nossa aproximação e identificação com ela. Entende? Por exemplo, eu falo de Gestalt aqui sem nenhuma expectativa. Aqui só não, qualquer canto.
sem nenhuma expectativa que alguém goste da Gestalt, entende? O que eu gostar é da pessoa. Agora, se você olhou e disse, cara, isso faz sentido para mim, aí entra o teu trabalho de buscar as leituras, de te fundamentar. Para quê? Para poder usá-la de uma maneira bacana, né? Mas ela é simples. Por que ela é simples? Não é porque os conceitos são simples. Alguns nem são tão. Mas é porque ela se aplica na vida. Então, quando você pensa em Gestalt terapia, você pensa num tipo de abordagem que vai para a vida. Se o que você está lendo de Gestalt não estiver servindo para a sua vida, então a Gestalt não serve para você. Entende? Você deixa ela de lado. Vai para outro campo, vai para outro lugar. Não tenha nem dúvida disso. Então, para mim, eu olho para a Gestalt terapia dessa maneira, né? Também eu tenho a mesma opinião sobre a abordagem centrada, né? A abordagem centrada tem um campo teórico que explora menos essas nuances conceituais, por exemplo, de mecanismos neuróticos, dessas questões, mas também é um tipo de abordagem que privilegia muito a experiência vivida, né? Então, a experiência de si. Eu acho que esse grupo de abordagens, chamadas de humanistas, ou às vezes de fenomenológicas, são abordagens que têm uma proposição, né, se propõem a um tipo diferente de olhar para o ser humano, né? Olha para a relação, considera o ser humano na totalidade, então tem essas nuances, tá? Acho que é isso. Mais alguma coisa para ir encerrando aqui a minha participação? Joia, Clarice, que bom. Eu vou, Clarice, deixar mandar para o Roger depois material que ele pode compartilhar com vocês e que permite uma leitura, quando for do desejo de vocês, né, da vontade de vocês de se aprofundar. O que eu aprendi na minha vida, né, eu ainda gosto do livro de papel, né, ainda sou um fã do livro de papel. Gosto, tenho essa relação mais sei lá, material, né, com conhecimento, mas não dispenso que um livro em PDF, se ele pode ser acessível, né? Então tem alguns que eu posso encaminhar para alguns não, todos que eu tenho posso encaminhar para vocês, né? Caminho para o Roger e ele depois passa para vocês. Obrigado, professor Márcio. Foi muito Beleza. bom, foi muito interessante. Obrigado mesmo, viu? Ok. Foi bom esse primeiro contato. Márcio, eu só posso agradecer a sua contribuição, realmente, mesmo com perguntas muito pontuais, né, das pessoas que participaram, você conseguiu ir para vários campos, vários conceitos, intercalando, fazendo interconexão, então foi, assim, bastante vasto, né, o campo que você cobriu nesse pouco tempo para a gente, né, para mim, em alguns aspectos, né, que eu fiquei aqui meditando, também foi bastante esclarecedor, pessoalmente falando. Eu acho, sabe, Roger, que a gente tem um lugar muito privilegiado hoje. Veja só, nós estamos num ambiente hostil, que é a pandemia, e nós estamos hoje, no sábado à tarde, aqui, com 20, 30 pessoas, não sei exato ali, conversando, cara, sobre conhecimento, trocando. Eu acho que a troca ela é muito boa, né? É um privilégio a gente estar nesses lugares de troca, né? A gente poder trocar, assim, para mim é muito isso, né? Muito isso. E não ter receio de se aproximar daquilo que parece fazer sentido para a gente, né? Não ter receio, porque o receio ele é meio deflectivo, né? O medo ele bota a gente naquele movimento de desviar, né? Não vou não, porque senão aí começa as caraminholas na cabeça, né? Então é a gente ir buscar mesmo conhecimento. Né? Ok, então. Obrigado também pela atenção a vocês. E pelas perguntas, né? Porque sempre são perguntas que a gente. É a ginástica para o cérebro, né? Então, se você recebe uma pergunta, você faz um exercício mental ali imediato, bastante
forte, né? É aquele tiro de 100 metros livre, né? Então, assim, pá, corre que você tem 10 segundos para responder. É bem isso, muito bom. Ok. Márcio, meu querido, mais uma vez, obrigado Valeu. por tudo. Bom sábado para você. Boa próxima reunião. Já pegou aqui, já está bem aquecido já, né? Agora já vai chegar lá Valeu. nos 800 rasos. Valeu, um abração, pessoal. Tchau, tchau. Gente, espero que vocês tenham gostado realmente da participação do Márcio. Acho que ele tirou muitas dúvidas mesmo que tinham aqui de vocês ainda. Embora um número bastante. Não sei se na última reunião foram mais ou menos esse número aqui, mas, enfim. Conhecimento em gestalterapia, acho que a gente se situou mais. Vou esperar que o Márcio realmente depois me mande o material para quem quiser se sentir motivado a querer começar um aprofundamento de leitura, tá bom? E eu agradeço a participação de todos. No grupo lá do Zap, a gente vai depois, aliás, eu vou depois colocar, mobilizar para vocês um próximo tema, né? Ou abordagem, ou qualquer coisa assim, para daqui a 15 dias a gente voltar a conversar. Tá bom? Gente, valeu, muito obrigado por tudo. Bom sábado, bom final de semana e cuidem-se e tomem bastante água. Tchau, tchau.